como foi apregoado, o ministro relator, ministro André Mendonça, quando proferiu seu voto, o ministro André entendeu por afastar o precedente lançado no agravo 0600-441, dígito 91 da Bahia, de relatoria para o acordo do ministro Alexandre de Moraes. E eu aqui, louvando o substancioso voto do ministro relator, eu trago ao plenário a divergência baseada na questão da aplicabilidade do precedente firmado por esse tribunal, nos termos que eu vou tentar expor aqui. O ministro André Mendonça entendeu que o exercício transitório do mandato por licença do titular não faz incidir a ressalva da parte final do artigo 14, parágrafo 7 da Constituição, que permite que aquele que já ocupa um cargo seja, mesmo com parentesco com o prefeito, seja candidato à reeleição, dando continuidade a um mandato anterior. E eu, então, estabeleci aqui o meu entendimento com relação ao enquadramento da hipótese versada nos autos àquele precedente anterior deste colendo tribunal. Começo por dizer que dentro da ratio decidendi adotada pela maioria no voto relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, eu destaco basicamente 3 pontos. Primeiro, no entendimento desse precedente, que a ressalva do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, que afasta a inelegibilidade reflexa quando o parente do titular, do chefe do executivo, já seja, aspas, titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, não se aplica a suplentes do Parlamento. Segundo, caso o suplente, ainda que temporariamente, tome posse no cargo, passará a ostentar, no entendimento daquele precedente, as garantias e prerrogativas inerentes aos parlamentares, em virtude de estarem substituindo um titular do cargo. Fará jus, no entendimento desse precedente, à exceção do parágrafo 7º, parte final. A ratio da ressalva da parte final é evitar a assunção fraudulenta do cargo pelo suplente que leve ao afastamento dessa inelegibilidade. Quanto às circunstâncias fáticas, quando as circunstâncias fáticas, porém, apontam a inexistência de desvio de finalidade ou fraude na assunção do cargo pelo suplente, não há que se falar em desrespeito à ratio da norma constitucional exceptuante. Bem, dentro desse quadrante é que eu trago a aplicação desse precedente aos autos. E a questão aqui, que me parece relevante, é entender quais foram as circunstâncias jurídicas e fáticas que naquele precedente levaram este tribunal a adotar um entendimento que, ao meu ver, se amolda aqui a este caso. No precedente citado, de Nazaré, na Bahia, a candidata era cunhada da então prefeita e fora eleita suplente parlamentar na eleição anterior. A referida candidata, logo no início da legislatura, passou a exercer o cargo de vereador diante do afastamento do titular para tratar de assuntos particulares. Por ocasião do registro da candidatura para as novas eleições, a candidata estava no cargo de vereadora há 3 anos e 2 meses, de forma ininterrupta. O ministro, então, Sérgio Banhos, que votava no sentido de indeferir a candidatura, se apegava ao fato de que a exceção do parágrafo 7º se referia apenas ao titular de mandato eletivo. E aí que se abriu a divergência naquele caso. O voto que prevaleceu, o voto do ministro Alexandre de Moraes, firmou o entendimento de que, e aí eu cito em aspas, em resumo, não há diferença jurídica entre o suplente que assumiu o compromisso e tomou posse, temporária ou definitivamente, do suplente que se tornou definitivamente titular. Ainda, em aspas, muito ao contrário, em que pese não tenha havido vacância do cargo, o titular esteve afastado praticamente o prazo
integral do mandato. A realidade jurídica, ausência de vacância definitiva, sucumbiu à realidade fática, exercício quase integral do mandato de forma contínua. E conclui: trata-se de alguém concorrendo no cargo, ainda que juridicamente não titular, mas no cargo que, na prática, ocupou como se titular fosse por quase toda a legislatura, e destaco, inclusive na parte final, quando do registro. Pois bem, os trechos aqui destacados no voto vencedor conjugaram, ao meu ver, uma premissa jurídica e uma premissa fática para afastar a inelegibilidade reflexa. A primeira premissa consiste na ratio decidente da jurisprudência do TSE, que nega a possibilidade suplente parlamentar fazer uso da ressalta final, na ressalta da parte final do parágrafo 7º do artigo 14. Nesse particular, o voto prevalecente, que firmou este precedente, argumenta que a interpretação defensiva e restritiva do exercício da capacidade eleitoral passiva pelo Tribunal Superior Eleitoral, no tocante à suplência do parágrafo 7º do artigo 14, busca obstar prática de fraudes no sistema eleitoral, proibindo corretamente que o exercício efêmero, fugaz de um mandato possibilite o afastamento da inelegibilidade reflexa. A premissa jurídica, por sua vez, adotada no voto, portanto, é a de que a razão fundante para aplicar a não inelegibilidade reflexa não é propriamente a natureza temporária ou permanente da assunção, mas sim a análise de se a referida assunção foi motivada pela tentativa de burlar a restrição constitucional. Como destaca o relator em seu voto, não há diferença jurídica entre o suplente que assumiu o compromisso e tomou posse temporário definitivamente do suplente que se tornou definitivamente titular. A premissa fática é que o período de exercício pelo suplente da vereança ocupou um prazo de largado, aqui referido como quase toda a legislatura. Em conclusão, o distinguishing adotado no precedente de Nazaré, Bahia, não se restringe ao mero aspecto temporal e circunstancial do tempo exercido pelo suplente, mas sim da conjugação de uma interpretação jurídica da ratio da exceção do artigo 14, parágrafo 7º, com a análise das circunstâncias fáticas que deixam claro que o caso dos autos não é de assunção oportunista ou desviada do cargo. Dentro dessas premissas, entro, então, na análise do caso. O agravante Pablo, na eleição de 2020, classificou-se como o primeiro suplente de vereador do MDB, mesmo pleito em que seu pai, Sebastião de Araújo Melo, foi eleito prefeito. Em 2024, no momento do registro da sua candidatura para vereador, Pablo estava no exercício do mandato em substituição do titular César Schrimmer. A certidão emitida pela Câmara Municipal de Porto Alegre, transcrita na decisão agravada, traça o histórico de substituições realizadas por Pablo ao longo de todo o mandato. Desta certidão, resta clara que, na condição de primeiro suplente da bancada, o agravante Pablo exerceu a vereança por 2 anos, 10 meses e 12 dias, até o seu pedido de candidatura, ocasião em que, inclusive, estava no exercício do cargo. Diante de tal cenário, não vejo, ressalvadas as devidas vênias a quem diverge, uma razão fática ou jurídica que impeça a aplicação do precedente de Nazaré, na Bahia. Mantenho a premissa adotada naquele precedente de que não é, propriamente, a assunção temporária ou definitiva do cargo o critério norteador do afastamento da inelegibilidade reflexa. E sim, o que é o diferencial é o intuito de burla à ratio do artigo 14, parágrafo 7º. O agravante obteve expressiva votação no pleito de 2020. Se elegeu primeiro suplente da sua legenda. Em tal condição, a assunção do cargo diante do afastamento de titular, algo absolutamente natural, uma vez que se trata do político da mesma sigla do prefeito e, portanto, pode exercer cargo no legislativo, não foi algo oportuno ou em desvio de finalidade, mas decorrência automática da legitimidade por ele obtida nas urnas. Reitero que o distinguishing realizado no caso de Nazaré se fundou na distinção entre assunção
não se fundou na distinção entre assunção provisória ou definitiva, embora tal questão tenha sido levantada na posição vencida naquele precedente, a posição vencedora aceitou expressamente que a substituição temporária, leia-se, que não decorre de impedimento definitivo titular como morte ou renúncia, também permite que se faça jus à exceção prevista na norma constitucional. Nesse sentido, o acordo do TRE do Rio Grande do Sul, mantido na decisão agravada, ao realizar o distinguish entre o presente caso e aquele de Nazaré da Bahia, considerou que a diferença entre os casos reside em circunstâncias fáticas como a duração da substituição, sua interrupção ou mesmo a causa que suscitou o afastamento do titular, a saber, um período menor do que aquele do caso Nazaré da Bahia em quase um ano, sua interrupção, sua intercalação e o fato de o afastamento do titular naquele precedente ser para tratar de assuntos pessoais e neste precedente na ocupação de cargo no Executivo. Entretanto, com a devida vênia, tais circunstâncias foram utilizadas somente como argumento para reforçar que não houve fraude na assunção do cargo como suplente e, portanto, não haveria que se aplicar a inelegibilidade reflexa. Caso assim fosse, isto é, se as circunstâncias fáticas formassem a ratio decidendi, o voto vencedor do precedente de Nazaré, para preservar a consistência da jurisprudência, seria o tempo mínimo de substituição pelo suplente e não a fraude ou não para o exercício do mandato por aquele que se tornou suplente. Não é, ao meu ver, nem a diferença de poucos meses entre o período da candidatura de Nazaré, que aquela candidata Nazaré exerceu o mandato, e o agravante no presente caso, algo em torno de 10 meses, tampouco o fato da substituição ser ininterrupta ou intercalada. Tanto lá quanto aqui, tratava-se de substituições temporárias por período relevante, sem nenhum indício de fraude a justificar a violação à ratio da exceção à inelegibilidade reflexa. Deste modo, entendo que há plena semelhança fática entre o presente caso e aquele do precedente de Nazaré, razão pela qual entendo que as suas premissas devem ser mantidas e aplicados ao presente caso. De fato, o objetivo da inelegibilidade reflexa por parentesco é evitar o domínio e a perpetuação de um grupo familiar no poder, bem como impedir que o chefe do executivo se utilize de poderes para criar uma atuação política em clã. A ressalva, salvo-se o titular de mandato eletivo a candidato à reeleição presente no artigo 14, parágrafo 7º, tem por objetivo assegurar a candidatura aos políticos que têm legitimidade eleitoral própria, por intermédio de votação que lhe assegurou a titularidade de mandato eletivo. Tal lógica se aplica tanto ao eleito de forma originária, no pleito, quanto àquele que, pela votação obtida, logra êxito em se eleger suplente parlamentar e, diante de circunstâncias próprias da dinâmica parlamentar, passa a exercer efetivamente o cargo. Por fim, faço um apontamento que, em comparação com as situações fáticas, não vejo nenhum predicador de fraude a demonstrar que a licença para exercer cargo de secretário no Executivo seja mais apta a caracterizar um desvio à aplicação da exceção do que uma vaga justificativa de licença para tratar de assuntos particulares como aquela presente no precedente da Bahia. Com base em tais fundamentos, pedindo escusas ao relator, dou provimento aos recursos especiais eleitorais para aplicar o precedente Nazaré da Bahia, permitindo que assim possamos debater quais são os fatores de aplicação ou não do referido precedente a casos como similares ao presente. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Floriano de Azevedo Marques, que diverge do relator e conhece dos agravos regimentais, é formada a decisão e conhecendo os recursos especiais para dar provimento e deferir o registro. Como vota a eminente ministra... O ministro relator tem a palavra. Ministro André Mendonça.
Agradeço, senhora presidente, renovando meus cumprimentos e agora de modo especial ao ministro Vistor, ministro Floriano. Peço licença e vênia aos eminentes ministros para apresentar um complemento de voto à luz da minha compreensão em relação ao caso que se está decidindo. Senhora presidente, eu entendo, e pedindo vênias ao ministro Floriano, que o precedente mencionado, no caso, pelo ministro Floriano, no agravo regimental 0600-441-91 da Bahia, ele traz um precedente que não supera a sólida jurisprudência deste TSE, de que os suplentes, enquanto ostentam a condição de suplentes, não são titulares de mandato eletivo e que, por tal razão, não se lhes aplica a exceção prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Cito aqui precedentes desse Supremo Tribunal, desse TSE, nesse sentido. E, de modo muito específico, no precedente citado pelo ministro Floriano, eu me valho das razões à ocasião trazidas no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que penso de forma cirúrgica trouxe uma referência do porquê, naquele caso, se fez um distinguishing que permitiu a candidata ultrapassar, vamos dizer assim, a vedação que estava expressa no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, por considerá-la, naquela situação, já titular do cargo. Então, aquela situação específica não foi em razão dela ser suplente, foi em razão dela estar numa condição de titular, e agora eu cito as razões do ministro Barroso que justificam essa circunstância. Diz Sua Excelência, a situação de fato é que não foi uma suplência. A questão aqui não foi a questão do tempo propriamente dito, mas a situação é que não havia uma suplência. E o argumento, prossegue o ministro Barroso, de direito, que eu considero relevante, é o do artigo 56 da Constituição, que eu havia observado anteriormente, em que ele prevê a perda do mandato pelo parlamentar no caso do afastamento por mais de 120 dias. O que diz o artigo 56, inciso 2 da Constituição? Que não perderá o mandato o deputado ou senador licenciado pela respectiva casa por motivo de doença, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias. Porém, o licenciado, no caso, doença ou para tratar de interesse particular. No caso concreto, ele tinha uma licença para interesse particular que superaram os 120 dias. Ou seja, havia uma situação onde a Constituição consignava a possibilidade de perda do mandato. E por isso, o voto do ministro Barroso conclui da seguinte forma: portanto, como observou o eminente relator, não houve a declaração formal da perda do mandato. Mas eu penso que a decisão seria puramente declaratória. A perda, prossegue, efetivamente ocorreu. E a vereadora suplente se efetivou no cargo, tanto que exerceu por mais de 3 anos. Diversamente, neste caso, a substituição ela se deu mantendo-se a condição de suplente. Por isso, eu faço a distinção e reforço, à luz do julgado no agravo regimental, no RESP eleitoral 351/54, procedente do Maranhão, que, enquanto se ostenta a condição de suplente, não há titularidade no mandato eletivo e, por essa razão, não se lhes aplica a exceção prevista no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. E, por fim,
menciono o julgado no recurso extraordinário 409.549.2, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, que trouxe em seu voto exatamente o que se debate no presente caso, ou seja, no sentido da não aplicabilidade da ressalva em questão aos suplentes, porquanto destinada apenas aos titulares do mandato. Diz Sua Excelência: entendo que titular de mandato eletivo há de ser interpretado restritivamente. Titular de mandato é aquele que o conquistou, não só pela literalidade do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, mas também pela única razão de ser dessa exceção, a inelegibilidade, que fora dessa hipótese constituiria um privilégio pessoal. Por essa razão, senhora presidente, eminentes ministros, eu, pedindo vênia ao ministro Floriano, ratifico o voto anteriormente por mim proferido no sentido do não provimento dos agravos regimentais. Agradeço como a voto. Vossa Excelência. Ministro Floriano pede a palavra Ministro André, rapidamente. eu agradeço a sua atenção e, em grande parte, a razão de trazer o precedente é que nós fixemos exatamente esse, digamos assim, distinguishing complementar, porque essa passagem que está no voto do ministro Barroso foi dita obter dictum. No voto do relator, esta referência de uma assunção definitiva tácita de um mandato, decorrência da perda automática do mandato por aquele que se estendeu na licença, ela não estava propriamente integrada. E é importante que o tribunal defina isso para que esse precedente seja aplicado com os quadrantes necessários. Eu apenas, não estou votando ainda, mas apenas dizendo que o que me parece essencial aqui não é nem alguma fixação de orientação, porque nós temos nos orientado no sentido do voto do ministro relator. Ou seja, a Constituição é taxativa. Salvo em caso de titular. Suplente não é titular. Para mim, simples assim. Por que há esta marca? Porque isto aqui é a fronteira da ética para impedir os comportamentos que são vedados pelo dispositivo constitucional específico. Né? Então, o que nós estaríamos dizendo aqui, ou o que o ministro relatou, para dizer melhor, porque foi quem votou, fora o voto do eminente ministro Floriano, é: se mesmo não sendo titular, mas desempenhando funções inerentes ao cargo em situação de precariedade, pode ser precário por 1 ano, por 2. Mas sem situação de precariedade, porque titular ele não é, e quem não é titular ocupa cargo eletivo em situação precária, se conta este tempo para consolidar a extensão do que seria este privilégio que a Constituição dá pela exceção, ou, se nós interpretamos, titular é titular, suplente é suplente. Acho que é isso. Mas, enfim. Pois não? Eu preciso que Vossa Senhoria primeiro se identifique na tribuna para que o tribunal saiba a quem está se referindo. Meu nome é Marcelo Dias de Paulo. Eu não consigo ouvir, não sei se estão ouvindo aí. Devo apertar algum... Senhora presidente, meu nome é Marcelo Dias de Paulo, sou advogado do agravante Pablo. Gostaria de fazer um esclarecimento de fato à Corte, se Vossa Excelência o relator... Eu vou inicialmente indagar o ministro relator. Eu agradeço porque nós estamos no meio da tomada de votos. Ministro relator, eu pergunto se situação estritamente de fato, anterior aos votos, não para rebater voto, se o advogado pode se manifestar. Nesse caso, sim, senhora presidente. Fato, sim. Fato e anterior, portanto, não para rebater votos. Claro, apenas duas palavras. Tem a palavra. A candidata do caso de Nazaré era a segunda suplente e não a primeira suplente. Muito obrigado. Era suplente. Nós estamos discutindo suplente titular, primeiro ou quinto. Mas eu agradeço. Como vota a eminente ministra Isabel Galotti? Senhora presidente, eu peço a máxima vênia à divergência para acompanhar o relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Isabel Galotti. Como vota a eminente ministro Antônio Carlos Fernandes? Senhora presidente, eu cumprimento os ministros pela riqueza dos debates. Conforme pontuou o eminente relator, os suplentes, enquanto ostentar essa condição,
não são titulares de mandato eletivo e, por essa razão, não se lhes aplica a exceção prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. E o voto do eminente relator deixa claro que o multicitado paradigma, no multicitado paradigma, a substituição foi somente em relação a um vereador por período ininterrupto e por lapso temporal que, por abranger a quase totalidade da legislatura, 3 anos e 2 meses, né? E no presente caso, a substituição se deu relativamente a 2 vereadores distintos e por 4 períodos diversos. E peço vênia para também reiterar a referência feita pelo eminente relator ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário 409.459, que tratou de controvérsia idêntica à aqui debatida e assentou que, justamente por constituir exceção à regra geral de cláusula de inelegibilidade, a parte final do parágrafo 7º do artigo 17 da Constituição Federal não beneficia os suplentes. Quanto ao exposto, senhora presidente, com as mais respeitosas vênias da divergência, eu acompanho integralmente o voto do relator. Agradeço a Vossa Excelência. Como vota o eminente ministro Ramos Tavares. Senhora presidente, renovando meus cumprimentos e um cumprimento muito especial ao ministro relator pelo seu voto, também um cumprimento ao ministro Vistor. Eu também peço vênias aqui ao ministro Vistor para acompanhar integralmente o voto do ministro André Mendonça. Aliás, também aproveitar para cumprimentar os advogados que acompanham o caso. E faço isso, senhora presidente, como bem já colocado foi, porque o precedente da relatoria do ministro Alexandre de Moraes foi um caso absolutamente excepcional, no qual se configurou, ali ficou configurado um exercício de fato, né? Então nós tínhamos ali uma espécie de titular de fato. E é algo absolutamente excepcional nos termos em que a Constituição coloca esta possibilidade no parágrafo 7º. Naquele caso, como já foi indicado aqui, o exercício da vereança foi de 3 anos e 2 meses. Aqui, neste caso concreto, 2 anos e 10 meses. Naquele caso, em substituição de um mesmo vereador, ininterruptamente. Neste caso aqui, em substituição de 2 vereadores distintos por 4 períodos distintos, né? E o que havia, talvez, de ponto em comum é que no momento do pedido de registro, nas 2 circunstâncias, ambos estavam no exercício efetivo da vereança. Mas isso é absolutamente insuficiente para se poder fazer incidir a causa de exceção da Constituição, que requer um titular, não é? E, eventualmente, numa exceção muito forte, muito nítida, eventualmente um titular de fato, o que não ocorre aqui, como bem coloca inclusive Vossa Excelência, presidente. Aqui nós estamos numa fronteira ética. Então, é por isso que eu estou também pedindo todas as vênias a quem pensa diferente, acompanhando o voto do ministro relator. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto o eminente ministro Nunes Marques. Ministro Nunes Marques, com a palavra para voto. Presidente, estou tendo uma instabilidade na rede, não sei se vocês conseguem me ouvir. Perfeitamente. Eu não consegui ouvir o voto do ministro André Ramos Tavares. Vocês me escutam? Muito bem. Vossa Excelência nos escuta? Muito bem. Então, rapidamente, presidente, pedindo vênia à divergência, eu acompanho o relator. Agradeço a Vossa Excelência, que então acompanha o ministro relator. Também eu peço todas as vênias ao eminente ministro Floriano, que trouxe um voto circunstanciado, mas aqui, como eu disse, me parece que o que tem demarcado a jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral é a titularidade do cargo, que faz com que não haja espaços, inclusive, para eventuais arranjos, que eu vou colocar entre aspas, e aqui de uma maneira genérica, e não me referindo a este caso, que pudessem eventualmente fazer com que, pelo convite a determinados suplentes,
para secretário, para o que for, faz com que então surja uma situação em que ele esteja na titularidade no momento, no exercício, não na titularidade, mas no exercício, no momento em que se vai, por exemplo, fazer o pedido de registro. Isto é, uma porta aberta, que é tudo que a Constituição, de maneira taxativa, cuidou de forma circunstanciada para garantir a rigidez do processo eleitoral. Por essa razão, com todas as vênias da compreensão expendida pelo eminente ministro Floriano de Azevedo Marques, também eu voto no sentido de negar provimento aos agravos e proclamo o resultado que o tribunal, por maioria, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator, vencido o ministro Floriano de Azevedo Marques.